Atos, capítulo de número 20, verso de número 7, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir na viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu do profundo sono durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Repita comigo nessa noite, diga assim: foi levantado morto. Repita comigo mais alto, diga assim: foi levantado morto. Senta adorando o nome de Jesus. Repita comigo assim, diga: geração que levanta morto, geração que ressuscita morto. Agora olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: qual geração você faz parte? A que levanta morto ou a que ressuscita morto? Irmãos, eu vou ser breve. O pastor disse que é até meia-noite, então vou correr, para chegar meia-noite logo. Atos, capítulo de número 20, trata-se a saber acerca da história de um dos maiores missionários que a Bíblia Sagrada pôde registrar. Apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que Paulo é aquele que teve o encontro com o Senhor no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Paulo perseguia, Paulo prendia, Paulo açoitava, lançava dentro de prisões todos aqueles que professavam e pregavam acerca de Cristo. E a Bíblia diz no capítulo de número 9 que Paulo, ele pega cartas com autorização para prender, para açoitar cada um que pregasse acerca de Jesus. Aí a Bíblia diz que no caminho ou no percurso, Paulo é cercado por um resplendor de luz. E aquele resplendor de luz é tão grande que Paulo cai ao chão. Ele não vê nada, apenas ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A Bíblia diz que ele exclama dizendo: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Cristo, aquele a quem tu persegues. A Bíblia diz que Paulo se levanta ouvindo a voz, mas não enxergando nada. Aí o texto sagrado diz que ele é levado para uma casa. E naquela casa Paulo já começa a sua primeira ordenância na presença de Deus, ou o primeiro ministério espiritual com o Senhor. Porque diz a Bíblia que Paulo não come nem bebe, ele já começa a jejuar. E começa a orar na presença do Senhor. O texto diz que o Senhor visita um profeta daquela época por nome Ananias e diz: Ananias, vai na rua chamada à direita, porque lá tem um homem. O nome dele é Saulo de Tarso e ele está orando. Quando Deus dá uma ordem para Ananias, a Bíblia diz que Ananias diz: Senhor, ouvi falar desse camarada, que ele prende, ele açoita qualquer um que fala do teu nome. Aí o Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. A primeira verdade que eu aprendo no texto é que às vezes alguém pode até não escolher, mas Deus escolhe. Quem sabe alguém olhou e disse: não quero, mas Deus disse: eu quero, e levanta ele diante da sua presença. A Bíblia diz que quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo,
ele é cheio do Espírito Santo. As escamas que estavam sobre os seus olhos caem e ele é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que de perseguidor, Paulo torna-se perseguido. A partir daquele dia, Paulo começa a crescer, desenvolver na presença de Deus. Ele é um dos maiores implantadores de igreja, um homem cheio do Espírito Santo. Aonde Paulo estava, coisas extraordinárias aconteciam. Quem é que não queria ouvir Paulo pregar? Quem é que não queria estar presente no culto que Paulo estava? Porque aonde Paulo estava, o poder de Jesus se manifestava de forma poderosa e extraordinária. Aí a Bíblia diz que Paulo ele vai fazer a terceira viagem missionária, ou seja, ele já tinha feito duas. Ele vai fazer a terceira viagem missionária. O interessante é que Paulo, irmão, ele não ia aonde ele queria ir. Paulo não pregava aquilo que ele queria pregar. Paulo era alguém direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, não queira estar aonde Deus não quer que você esteja, mas queira estar aonde o Espírito Santo de Deus vai te levar. O interessante é que Paulo, às vezes, ele queria estar em um lugar. Aí diz a Escritura, Lucas, que ele era impedido pelo Espírito Santo. Paulo queria ir, o Espírito Santo dizia: não, Paulo, porque eu tenho algo maior contigo, eu tenho algo mais poderoso para fazer na tua vida. Quando Paulo vai dormir, ele tem uma revelação, e a revelação é um homem macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Aí a Bíblia diz que Paulo se levanta e vai, e nesta terceira viagem missionária, ele vai para uma cidade por nome Troade. O interessante, irmão, que Paulo vai ficar 7 dias nessa cidade. Paulo está pregando segunda, Paulo está pregando terça, Paulo está pregando quarta, Paulo está pregando quinta, Paulo está pregando sexta-feira, e o povo da cidade de Troade só está recebendo daquilo que Paulo está ministrando. Aí a Bíblia diz que no 7º dia da semana, era domingo, Paulo ia partir no dia seguinte. Os irmãos da cidade de Troade decidiu fazer um culto diferente. Coisa grande, irmão, é quando alguém decide fazer um culto diferente na presença de Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Ele sai de casa dizendo: vai ser mais um culto, vai ser mais uma pregação, vai ser mais um levita que vem lá de Brasília. Mas sabe o que eu acho que é coisa grande? É quando alguém sai de casa dizendo: eu vou dar o meu melhor para Jesus, eu vou adorar Jesus. Então eles decidiram prestar um culto diferenciado na presença de Deus. A Bíblia diz que era o primeiro dia da semana, domingo. A Bíblia diz que era o dia de partir o pão, culto de Santa Ceia. Eles prepararam um cenáculo no 3º andar, e a Bíblia categórica diz que a casa estava lotada. A Bíblia diz que havia muitas luzes, o lugar era iluminado. E quem estava pregando? Paulo. O interessante é que Paulo estava pregando, não era o pastor Daniel Alves quem estava pregando era Paulo. Aí a Bíblia diz que no meio daquela multidão tem um jovem. O nome do jovem é Eutico. O interessante é que o nome Eutico significa afortunado. Só existe 2 maneiras de alguém ser afortunado: ou ele recebe uma herança, ou ele trabalha duro. Eu não sei se Eutico recebeu uma herança ou se Eutico trabalhou duro, mas a Bíblia diz que o seu nome era Eutico, afortunado, e ele estava presente naquele culto. O que me chama a atenção é a atitude desse menino. A Bíblia diz que naquele culto, Eutico decidiu sentar-se sobre a janela. E janela na Bíblia significa lugar
perigoso. Eu saí lá de Brasília para dar um conselho para alguém, porque quem sabe alguém entrou aqui nesta noite, mas está na janela, lugar perigoso. Pastor, o que significa janela? Janela, irmão, é aquele tipo de crente que hoje ele dá glória a Deus, amanhã ele xinga palavrão. Janela é um lugar daquele tipo de crente que hoje ele vem para o culto, amanhã ele vai para o forrozão, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou arrancar alguém da janela, porque eu tenho algo profundo na tua vida. Joga a mão direita para cima, porque eu vou profetizar. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou te arrancar da janela. Irmão, me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: janela. Diga: janela, lugar perigoso. Eutico foi se assentar na janela. Lugar perigoso, lugar de pessoa indecisa. Pastor, me prova na Bíblia. Quem é que não se lembra de Davi, irmão? A Bíblia diz que Davi vem adorando. A Bíblia diz que quando Davi pega a arca e vem trazendo de volta para Jerusalém, ele vem bailando na presença de Deus. De repente tem alguém sobre a janela. Quem é, pastor? Mical. A Bíblia diz que Mical está na janela e vai zombar de Davi da forma que ele está adorando. Pastor Daniel, não entendi. Quem fica na janela não adora, mas atrapalha quem adora. Quem fica na janela não glorifica, mas atrapalha quem glorifica. Mas eu louvo a Deus porque tem alguém aqui nesta noite que veio para adorar o Senhor. Pastor, me prova que janela é perigoso. Quem é que não se lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi, irmão, em vez de estar na guerra, ele decide ficar em casa. Aí quando Davi fica em casa, o texto diz que ele vai para janela. Aí quando ele vai para a janela, ele observa uma mulher que está tomando banho. O texto diz que a mulher é casada. Davi vai cometer pelo menos 3 pecados. O pecado da cobiça, a Bíblia diz que ele comete o pecado da prostituição e ele ainda mata o marido daquela mulher. Ou seja, um homicídio, e ainda tenta esconder. Por quê? Porque janela é lugar perigoso. É um abismo puxando o outro abismo. À luz da Bíblia eu entendo, irmão Elias, que ninguém vai para a janela para olhar para aquilo que está do lado de dentro. Todo mundo que vai para a janela vai para olhar aquilo que está do lado de fora. E o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, Daniel. Existem pessoas que espiritualmente falando, eles estão sobre a janela, está olhando mais para aquilo que está fora do que aquilo que está dentro. Mas o grandão está na casa e está dizendo: desce da janela nesta noite, porque eu tenho algo a realizar na tua vida. Para ficar marcado: janela, lugar perigoso. Janela, lugar perigoso. Janela, lugar perigoso. Eutico vai para a janela, irmão. E quem vai para a janela nunca cai para dentro, porque se caísse para dentro estava tranquilo. Mas o texto diz que Eutico caiu para... Irmão, para chegar onde você chegou não foi fácil. Para você ter a credencial que você tem, não foi fácil. Para você alcançar um cargo eclesiástico, não foi fácil. Para subir é difícil, pastor Marcelo. E o Senhor sempre advertiu na sua palavra, dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Para subir não é fácil. Para ter não é fácil. Para galgar não é fácil. Mas para perder é da noite para o dia. A Bíblia diz que ele está lá no 3º andar. A Bíblia diz que ele escolhe ficar na janela. E o interessante, irmão, que ninguém nunca cai da noite para o dia. Não. Ah, fulano caiu, é porque já estava caído há muito tempo. Ah, Beltrano adulterou, é porque já estava caído há muito tempo. O grandão está na casa e está dizendo: ainda dá tempo de descer dessa janela. Eutico está lá na janela. E o diabo, ele não quer apenas que você vá para a janela. O diabo quer que você sinta-se confortável na janela. Quem sabe alguém está na janela e está dizendo: não, estou na janela, mas está tranquilo. Estou na janela, mas está legal.
Estou na janela, mas não tem problema. Estou na janela, mas está uma bênção, glória. Eu até senti um arrepio na espinha. Por quê? Porque o diabo quer que você sinta-se confortável na janela. Aí a Bíblia categórica dizer que Eutico foi vencido. Ele até lutou, Lucas, mas perdeu para a janela. Ele até estava lutando, mas ele perdeu para a janela. Aí o texto diz que ele foi vencido pelo sono. E quantas pessoas estão dormindo no sono da negligência, irmão? Se conformam em vir para um culto como esse, entrar gelado e sair gelado. Deixa eu revelar algo, não sai fogo da minha mão, o fogo vem do céu. Céu é Queminá. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: se alguém crê, vai voltar para casa cheio, vai voltar para casa cheio, vai voltar para casa cheio da presença de Deus. Então me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado com carinho. Dá uma chacoalhada santa e diga: vai vir do céu. Já foi pregado ontem nessa porção. Já foi pregado ontem que vai vir do céu. Eutico cai do terceiro andar, irmão. Pensa comigo, terceiro andar. É forte. Do terceiro andar para baixo, Lucas, a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira. Quem é que se lembra do sacerdote Eli? Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Só que a Bíblia diz que Eutico caiu do terceiro andar. Deixa eu conjecturar. Quebrou braço. Quem já quebrou braço aqui? Ixi, o povo aqui não quebra nada. Ninguém nunca quebrou braço, só o Lucas, ó. Ali mais uma. Perna. O povo gosta de andar de moto, irmão. Rapaz, o povo que não está quebrando nada. De lá para cá nós encontramos uns quebrados, não foi? O povo anda de moto, cai, quebra tudo. Mas Eutico caiu do terceiro andar. Então ele quebrou perna, quebrou o braço, vamos lá, rachou o crânio, quebrou a costela. Está todo quebrado lá embaixo. Aí a Bíblia diz que de repente alguém pega Eutico e começa a levantar ele. Irmão Elias, Eutico está parecendo um boneco, porque ele está morto. Aí o texto diz: e levantaram Eutico morto. E é sobre essa geração que eu quero falar nessa noite. Geração que levanta morto. Pastor, que geração é essa? A geração que aponta. A geração que expõe. A geração que fala mal. Fulano caiu. Beltrano caiu. A igreja de fulano fechou. Fulano desviou da presença de Deus. É geração que levanta morto. É geração que não tem autoridade. É geração que não tem poder. É geração que não tem graça. É geração que não tem unção. É geração que não ora, que não busca a presença, a face de Deus. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nessa noite: corra desse tipo de crente. Corra dessa geração que levanta morto. A geração que levanta morto, nesse texto aqui, eles estavam em apenas 2 lugares distintos. Pastor, qual o primeiro? A janela. Por quê, pastor? Porque enquanto eles estão lá embaixo levantando o Eutico morto, lá em cima tem um culto pentecostal acontecendo. Segundo lugar que eles estavam, lá fora. Porque crente que fica na janela, em 2 pensamentos, e crente que fica lá fora. Pastor, mas está todo mundo aqui dentro. É porque tem gente que está aqui dentro, mas o pensamento está lá fora. Tem gente que está aqui dentro, mas está pensando no que vai cometer de errado daqui a pouco lá fora. Então a geração que levanta morto, ou estava na janela pertinho de Eutico, ou estava do lado de fora. É uma geração perturbada. Não, uma geração que levanta morto é uma geração perturbada. Pastor, como é essa geração perturbada? Que quando a casa está caindo, ele chega perturbado. Ele não sabe como resolver o problema.
Ele não sabe como ele vai fazer para resolver o problema. Mas a Bíblia Sagrada diz: coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma igreja neste lugar que vai aprender a resolver problema na oração, que vai resolver problema na busca do Espírito Santo. Então uma geração que levanta a morte é uma geração que expõe o pecado alheio. Pastor, me prova na Bíblia. Quem é que não se lembra, irmão? Apanhar uma mulher no ato, adulterando. Eles pegam a lei e diz: na lei ela deve morrer. Eles pegam aquela mulher no ato de adultério e levam até a presença de Jesus. A geração que levanta morto encontrou a mulher, irmão, a mulher já estava morta. Eles queriam acabar de matar a mulher, porque a Bíblia diz que eles estão com pedras nas mãos. Olha para Jesus e diz: na lei diz que ela deve ser apedrejada. Aí o texto sagrado diz que Jesus começa a escrever com o seu dedo sobre a areia. Lá em Brasília, Lucas, alguns pregadores dizem que naquele momento Jesus estava escrevendo uma nova história. Eu não sou bobo, então vou pegar o gancho e profetizar na vida de alguém. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou escrever uma história nova na tua vida. Então naquele momento Jesus está escrevendo uma nova história. Mas eu quero ser mais profundo um pouquinho aqui nessa noite, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor é um Deus que se lembra. Ele diz na sua palavra: pode a mãe que amamenta se esquecer de um filho? Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Deixa eu conjecturar. O contato da mão de Jesus no barro, ele está se lembrando lá do Éden, quando eles disseram: eia, desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não criou uma prostituta, Deus não criou um cachaceiro, Deus não criou uma mulher da vida. Não, pastor, não. Ele criou um homem adorador à sua imagem e semelhança. Enquanto eles estão dizendo ela tem que morrer, Jesus está dizendo: não formei ela para ser prostituta. Eu vou dar um banho no sangue do Cordeiro e ela será uma adoradora de verdade. Eu vou profetizar aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou pegar o pobre do pó do monturo e vou levantar na minha presença. Deixa eu ver se alguém acredita. Pastor, eu estou aqui adorando, mas lá em casa ficou alguém que encheu o caneco. Pastor, eu vim aqui para o congresso, mas lá em casa tem alguém que não quer nada com Jesus. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque eu já comecei a escrever uma história nova. Eu já comecei a escrever uma história nova. Eu já comecei a escrever uma história nova. E você vai viver de milagre na minha presença. Então Jesus, irmão, está lá escrevendo com o dedo na areia. Ele olha para aqueles acusadores e diz: o que não tem pecado, ou geração que levanta morto. Porque, irmão, é aquele velho ditado, Lucas: o sujo falando mal. Tem esse ditado aqui na Bahia? O sujo falando mal. Coisa feia, né? Às vezes o camarada vem trazer uma notícia ruim, tu olha, tu é pior do que ele, infeliz. Ele vem trazer uma fofoca maldita e tu olha, o infeliz é pior do que ele. Porque é o sujo falando mal lavado. Então aquela geração lá, irmão, era uma geração de pecadores. Porque essa geração que gosta de apontar o erro dos outros, às vezes comete pecados piores. Aí Jesus olha para eles e diz assim: o que não tiver pecado, taca a pedra na cara dela. Aí a Bíblia diz que do maior, Elias, ao menor, maior representa alguém que viveu mais. Está ali o pastor Marcelo, já viveu quase 100 anos. Então teve a oportunidade de pecar mais, né? Teve a oportunidade porque viveu muito. Então, quem sabe teve a oportunidade de errar mais. Só que o maior olhou e disse: eu tenho um pecado. Jogou a pedra no chão. Só que a Bíblia é categórica em dizer que os menores, quem sabe a menor criança que está aqui no nosso meio estava lá com a pedra doida para atacar na cara dela. Mas quando Jesus disse: o que não tem pecado atira a primeira pedra, a criança olhou e disse:
Eu estou novinho ainda, né? Mas eu já tenho um pecado. Eu xinguei meu amiguinho lá na escola. Então não vou poder jogar pedra na cara dela, não. Aí jogou as pedras. E a mulher está de cabeça baixa. Sabe qual é o nosso problema, pastor? É que Jesus já nos deu um banho com o sangue do Cordeiro. Jesus já passou o sangue do Cordeiro na nossa vida e nos purificou e nos fez mais alvo do que a neve. Só que a gente insiste de ficar de cabeça baixa. Tem gente que caminha por aí cabeça baixa, envergonhado. Mas eu saí lá de Brasília para dizer: ei, o sangue do Cordeiro já foi passado na tua vestimenta. Jesus, irmão, pegou o meu e o teu pecado e jogou lá no mar do esquecimento. E colocou uma placa assim, ó, proibido pescar. Porque tem gente que gosta de pescar um pecado antigo, né? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Porque a mulher estava de cabeça baixa. Ele pergunta: cadê os teus acusadores? A mulher levanta a cabeça, olha para um lado, não vê ninguém. Olha para o outro, não vê ninguém. Olha para frente, só tem Jesus. Olha para trás, não tem ninguém. Pastor Daniel, não entendi. Eu vou profetizar e é só para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou colocar os teus acusadores para correr. Eu vou colocar os teus acusadores para correr. Eu vou colocar para correr, diz o Senhor dos Exércitos. Geração que levanta, morto. É uma geração perturbada. Só que o texto diz que enquanto eles estão lá embaixo, que essa geração que levanta morto gosta de carregar defunto, irmão. Sabia que tem gente que gosta de andar com morto? Só notícia macabra. Ele parece uma rede de esgoto. Tudo que não presta passa por ele. E eu quero repreender toda notícia ruim. Vai passar longe de você, longe da tua casa, longe do teu ministério, longe da tua vida, em nome de Jesus. Aí alguém toma uma atitude, corre lá em cima. Porque enquanto eles estão lá perturbados com o morto, irmão, lá em cima tem Paulo pregando. Enquanto Paulo prega, alguém é batizado com o Espírito Santo. Enquanto Paulo prega, alguém é curado. Enquanto Paulo prega, Jesus opera. Estava pegando fogo no cenáculo. Alguém chega, irmão, e diz: Paulo, ei, Paulo. Ei, irmão, quando atrapalha pregador, ele fica meio zangado, né? Tem alguém lá: Paulo, parece que eu vejo o Paulo todo educado, dizer: o que é? Paulo, tem um menino morto lá embaixo. Enquanto tu pregava, ele vacilou, estava lá na janela, caiu do 3º andar, tem uma geração lá perturbada, já levantaram ele, já fizeram o diagnóstico, os sinais vitais e perceberam que ele está morto. Aí a Bíblia diz que Paulo, vou conjecturar, fecha lá a Torá, aleluia, e o texto é categórico dizer que Paulo desce. Pastor Daniel, não entendi. A primeira atitude de uma geração que ressuscita morto é uma geração que desce na presença de Deus. Eu vou profetizar, pastor Antônio, nesta noite Deus está levantando uma igreja que vai descer diante da presença do Senhor. Eu nunca vi uma igreja que desce perder peleja. Eu nunca vi uma igreja que desce perder batalha. Eu nunca vi uma igreja que desce na presença do Senhor e não ser vitoriosa. O grandão está na casa e está dizendo: ei, começa a descer nesta noite, que eu vou ressuscitar quem morreu. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: vai descer ou vai esperar todo mundo morrer lá na tua casa? Primeira atitude de uma geração que ressuscita morto é uma geração que desce na presença de Deus. Pastor, me prova na Bíblia. Tu te lembra de Davi? A Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites tem um gigante dizendo: dai-me um homem para que possa pelejar contra mim. A Bíblia diz que todo o exército, irmão, está com medo. As pernas deles estão batendo uma na outra. De repente chega Davi. Davi olha e pergunta: quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti no nome do
Senhor. Aí a Bíblia diz que Davi vira as costas, Luca. Quando Davi vira as costas, ele começa a descer o ribeiro. Parece que eu vejo alguém dando uma chacoalhada em Davi e dizendo: Davi, o gigante está lá em cima e tu está descendo. O gigante está afrontando e tu está descendo. O gigante está caluniando e tu está descendo. Pastor, não entendi. É a receita para a tua vida aqui nesta noite. Enquanto o gigante está te afrontando, tu vai descendo. Enquanto o gigante vai caluniando, tu vai descendo. Eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e subir de mão vazia. A Bíblia diz que Davi desce. Quando Davi desce até o ribeiro, ele vem subindo com 5 seixos tirado do ribeiro. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: quem desce na minha presença sobe com munição, sobe com munição para metralhar. Será que alguém pega, irmão? Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto tu desce aqui, eu estou colocando a ferramenta certa na tua mão. Eu estou colocando a ferramenta certa na tua mão. Eu estou colocando a ferramenta. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: quer ressuscitar quem morreu? Então desça. A gente acha que para ter um encontro com Jesus é subindo, mas a luz da Bíblia é descendo. Zaqueu era alguém de pequena estatura. Ele olhou e disse: eu quero conhecer quem é Jesus. Aí a Bíblia diz que ele sobe até o pé de uma figueira brava. Ele está lá em cima para ver quem é Jesus. O interessante é que os discípulos pareciam com Jesus e Jesus parecia com seus discípulos. Irmão, não era fácil identificar quem era Jesus entre os seus discípulos. Bem verdade é que Judas, quando vai entregá-lo, ele diz: aquele que eu beijar no seu rosto. Bem verdade é que quando a mulher do fluxo de sangue veio, não sabia quem era Jesus. Deixa eu conjecturar. Ela toca em Pedro, não acontece nada. Ela toca em João, não acontece nada. Ela toca em André, não acontece nada. Ela toca em Filipe, não acontece nada. Ela toca em Bartolomeu, não acontece nada. Ela toca em Tomé, não acontece nada. Ela toca em Judas, não acontece nada. Mas quando ela toca na orla do mestre, a Bíblia diz que o sangue... Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado. Diga para ele: toca na orla do mestre nessa. O segredo é tocar nele. Então ele está lá em cima. Zaqueu não sabe quem é ele. Antes que ele identifique quem é Jesus, Jesus encontrou Zaqueu primeiro. Ele está debaixo do pé de figueira brava e libera uma palavra dizendo: Zaqueu, desce depressa. Irmão, quem está em cima tem uma visão privilegiada. Quem está em cima, você já viu que o lugar mais caro de uma balada ou de algum evento é o camarote, lá em cima, né? Lugar de destaque. Ele está lá em cima. Aí ele libera uma palavra dizendo: Zaqueu, desce depressa. Jesus está dizendo mais ou menos assim: se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o cego. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o coxo. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o homem da mão mirrada. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu expulsar os demônios de Maria Madalena. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o homem que era gago e surdo. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o paralítico. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar a sogra de Pedro. Mas se tu descer, eu entro na tua casa, eu mudo a tua vida, a tua história. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou convocando uma igreja para descer. Então a primeira atitude de uma igreja que ressuscita quem morreu é lá, desce. Segundo, primeiro Paulo desce, é Bíblia, viu, irmão? Segundo, Paulo se inclina. O que é que Paulo estava fazendo? Se ajoelhando diante daquele morto. Quer ressuscitar quem morreu?
coloca a tua boca no pó. Pastor, não tem jeito. Eu estava falando para Elias. Alguns anos atrás, mais precisamente há 12 anos atrás, pastor Marcelo, um concunhado me ligou e disse: venha para cá, para minha casa, que eu vou te ajudar. Perdido no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, no fundo do poço. Um dia ele foi para um culto, ele era crente. Foi para um culto, quando ele voltou com os irmãos, estava cheirando pó e fumando maconha dentro da casa dele. Ele não falou um A. Minha filha tinha 3 anos de idade, minha esposa não queria retornar mais para casa, estava quase perdendo a família. Quando um dia eu cheguei dentro daquele barraco, porque o barraco dele era apenas um quarto e a sala e cozinha, né? Sala e cozinha americana. Eu dormia na sala. E quando eu cheguei naquela sala, eu peguei o revólver e comecei a fazer roleta russa. Eu nem me lembrava disso, foi ele que me disse. Comecei a fazer roleta russa e dizia: ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, e colocava aquele revólver na cabeça. Ele disse que quando ouviu lá do quarto eu fazendo essa tramóia, ele colocou o joelho no chão e começou a orar e interceder pela minha vida. Ele começou a orar e interceder pela minha vida. Ele começou a orar e interceder pela minha vida. Porque tem gente que já está morto há muito tempo, irmão. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Coloca a tua boca no pó. Coloca o teu joelho no chão. Porque talvez ainda haja esperança. Eu não sei como é que está lá na tua casa. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Busque um pouco mais, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia Sagrada diz que a oração de um justo, ela pode em muito em seus efeitos. A oração dele naquele dia bloqueou o mundo espiritual do mal para ceifar a minha vida. E poucos dias se passaram, eu levantei a mão, aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, entreguei o revólver na mão do pastor e disse: a partir de hoje eu quero ser crente de verdade. Pastor Daniel, não entendi. Enquanto tu ora aqui, Deus salva alguém lá na tua casa. Enquanto tu ora aqui, Deus salva alguém na tua rua. Enquanto tu ora aqui, Deus vai levantando, vai levantando, vai levantando. Terceiro, para nós encerrar. Primeiro, Paulo desce. Segundo, Paulo ora. Terceiro, Paulo abraça. Irmão, não tem nada mais caloroso do que um abraço. Tem gente que vai entrar por estas portas, pastor Antônio. Não vai precisar de uma palavra como essa. Não vai precisar de um louvor como aquele. Mas a única coisa que ela vai precisar é de um abraço. E o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração nessa noite, dizendo: Daniel, eu estou levantando pessoas que apontam menos e abraçam mais. Eu estou levantando pessoas que falam menos e abraçam mais, abraçam mais, abraçam mais. O poder de um abraço pode mudar a história de alguém. O abraço pode mudar a história de alguém. A Bíblia diz que o menino está morto e é colocado no quarto alto. Mandam chamar Elias. Aí a Bíblia diz que Geazi é aquele tipo de obreiro que quer se aparecer. Aquele tipo de obreiro que acha que já conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e que tudo resolve na Bíblia. Porque tudo é pecado e ponto final. Aí a Bíblia diz que Geazi olha e diz: me dá o bordão. E o bordão representa palavra. Bordão era a autoridade que estava sobre as mãos do profeta. Ele diz: me dá o bordão porque eu vou lá ressuscitar o menino. Deixa eu conjecturar. Ele chega naquela casa com o bordão, coloca o bordão no menino, tira o bordão no menino, o menino não ressuscita. Coloca o bordão no menino, tira o bordão no menino, o menino não ressuscita. Aí a Bíblia diz que ele vai até Elias no meio do caminho e diz: o menino não ressuscitou. Aí de repente Elias chega. Quando Elias chega dentro daquela casa, ele deita-se em cima do menino.
representando um abraço, porque não tem nada mais caloroso do que um abraço. Quando Elias deita em cima do menino, a Bíblia diz que o calor que estava sobre o corpo do menino começa a entrar para dentro do corpo do morto. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: tu vai dar o abraço em alguém, o abraço vai ser tão cheio do Espírito Santo que vai ressuscitar quem está morto. Vai ressuscitar. Me ajuda a pregar, irmão. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: nessa noite, o Senhor dos Exércitos está te levantando para descer, para orar e para abraçar quem morreu. Abraçar quem está vivo, irmão, é muito fácil, não é? Abraçar alguém que está usando, quem sabe, o melhor perfume, escolher o melhor perfume para vir para o culto e você dar um abraço nele, é uma bênção. Difícil é abraçar quem está morto. É abraçar quem está perdido. Camarada que encheu a cara de cachaça e você tem que dar um abraço nele. Não é fácil. Abraçar quem está morto espiritualmente não é fácil. Eu tive uma experiência, Elias, muito profunda, irmão. Escute isso aqui e eu encerro agora. Eu pastoreei uma família na cidade do Goiás. O filho daquela irmã era envolvido com droga. Passava madrugadas e madrugadas fora de casa. E um dia ele desapareceu. E quando ele desapareceu, a gente procurou para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. 15 dias se passaram. Alguém olhou e disse: rapaz, se eu fosse vocês, ia lá no ML de Lusiânia. Quem sabe vocês terão alguma notícia. Quando a gente chegou no ML de Lusiânia, já tinha 14 dias que ele estava lá. Foi encontrado morto depois de 7 dias, no meio do mato. Eles tinham tirado uma foto do corpo e pelaquela foto a gente reconheceu que era o rapaz. Na época, liguei para alguns amigos, rapidamente conseguiram um caixão, o lugar de velar, porque a família não tinha condições para enterrar. No dia seguinte, lá estávamos nós, no cemitério, esperando o corpo chegar. De repente chega aquele rebecão. E quando aquele rebecão chega, que abre-se as portas, a família vai correndo, Lucas. Porque o camarada, irmão, pode ser drogado, mas para a mãe ele é uma benção. A mãe ama. Para todo mundo pode não prestar, mas a mãe ama, o pai ama, os irmãos amam, a família ama. Então, quando abre-se aquele rebecão, todo mundo corre para cima para ver o corpo. Desce 2 camaradas, um do lado do outro, com aquela máscara bem grande. E quando a família se aproxima, eu estava lá, que a gente vai se aproximando. Quando a gente vai indo, aquele mau cheiro vem vindo. Na velocidade que a gente foi para ver o corpo, foi a velocidade que a gente voltou para trás. Ninguém conseguiu ficar perto daquele caixão. Ele foi velado a mais de 100 metros, Lucas. O corpo a mais de 100 metros lá, ó, só com os caras que estavam com a máscara. E ninguém conseguiu. A mãe amava, mas não conseguiu. Os parentes amavam, mas não conseguiram. Porque não é fácil chegar próximo de alguém que está morto. Mas o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, dizendo: Daniel, eu estou levantando uma geração poderosa. Não vai ser uma geração que vai sair por aí divulgando quando fulano caiu. Não, não, não. Vai ser uma geração que quando ficar sabendo que alguém caiu, vai colocar o joelho no chão, vai colocar a boca no pó e vai começar uma campanha, vai interceder. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque soldado que é soldado de verdade não deixa ninguém morto. Eu disse essa frase, Lu, que chocou. A igreja é um único exército que deixa os seus soldados para trás.
Eu disse isso e chocou algumas pessoas. A igreja é um único exército que quando alguém cai, olha e diz, eu sabia, era só fogo de palha. Esse aí queria ser crente coisa nenhuma. E larga ele para trás. Só que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Eu estou levantando uma geração poderosa. Eu estou levantando uma geração diferenciada. Eu estou levantando uma geração que vai fazer a diferença na presença de Deus. Um soldado chegou até o seu capitão e disse, Senhor, permissão para voltar no campo de batalha e buscar o meu amigo que ficou para trás. O capitão olhou para ele e disse, não vai valer a pena. A guerra já está se findando. E provavelmente, uma hora dessa, ele já está morto. O soldado insistiu e disse, capitão, permita eu ir buscar o meu amigo que está no campo de batalha. O capitão olhou para ele e disse, pedido concedido, pode ir lá. Mas eu te aviso, não vai valer a pena. Aquele soldado voltou, Lucas, a guerra. Tiro para tudo que é lado, bomba para tudo que é lado. De repente ele encontrou o amigo ferido. No campo de batalha, colocou ele sobre os seus ombros. E retornou para aquela base de apoio. Quando ele estava se aproximando perto da base de apoio, um tiro veio e acertou a cabeça do seu amigo e ele morreu. Quando o capitão avistou ele com aquele corpo sobre os seus ombros, o capitão olhou para ele e disse, eu falei para você que não ia valer a pena. O soldado olhou e disse, capitão, com todo respeito, já valeu a pena. O capitão olhou e disse, como assim, rapaz, já valeu a pena? Ele está morto sobre as suas costas. Ele disse, capitão, quando eu cheguei no campo de batalha, ele não estava morto, ele estava apenas ferido. E quando ele me viu, abriu um sorriso no rosto e disse, eu sabia que você ia voltar, eu sabia que você ia voltar, eu sabia que você ia voltar. Lucas, o grandão está na casa e está dizendo, eu estou levantando um exército que não vai deixar o amigo caído no chão, não vai deixar o amigo caído no chão, mas eu estou levantando um exército que vai voltar para buscar quem caiu, que vai buscar quem está ferido, para ser colocado de... Se coloque de pé na minha presença, se coloca de pé na presença de Deus, se coloca de pé nessa noite. E o grandão, ele está no nosso meio.